justamente tentar reduzir as taxas de homicídio feminino no país. E assim podemos dizer, a Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência contra a mulher, porque algumas pessoas entendem que a violência contra a mulher seria só agressão física, mas a violência contra a mulher não se resume à agressão física. Nós temos 5 tipos que estão tipificadas na Lei Maria da Penha, que é a agressão física, a agressão psíquica ou psicológica, a agressão sexual, a agressão moral e também a agressão patrimonial. A agressão física... Que houve? A agressão física é aquela que todos nós podemos ver, que é aquela quando a pessoa aparece com hematomas, com machucados, é algo fácil de ver, é visível. A agressão psicológica, psíquica, é aquela que é a mais causada, né, as mulheres, as vítimas, esse é o tipo de agressão que mais acontece, porque ela é de uma forma sutil, ela começa devagar, e a mulher às vezes se acostuma, a vítima se acostuma a esse tipo de violência. Temos a violência moral, né, que a gente pode citar como exemplo, que seria a injúria, a difamação, quando acaba em um relacionamento e o agressor, ele pode, de repente, veicular por aí fotos que eram só do casal, fotos que eram íntimas dele, então, justamente, às vezes acontece muito isso. Ou falar mal, falar algo que era próprio do relacionamento. A violência patrimonial é aquela quando o agressor, ele proíbe a vítima de estudar, proíbe ela de, sempre dizendo ali que não, você não precisa, né, você pode ficar em casa, então ele proíbe que ela cresça. E também acontece muito frequente quando a mulher, ela não faz uso, não participa de nenhuma decisão que envolve o patrimônio do casal, né, e também, em algumas ocasiões, o próprio marido, o namorado, o companheiro, ele fica de posse do cartão magnético da conta da vítima, e a vítima sequer tem acesso ao seu salário, ao seu dinheiro, uma vez que é quem gere todas as despesas, tudo em casa, seria o agressor. Mas é um tipo de violência também contra a mulher, que é a violência patrimonial. E temos também a violência sexual, que algumas pessoas falam, mas qual a violência sexual entre um casal? Então, quando a mulher, ela não quer ter nenhum tipo de relacionamento, ainda que seja esposa, ainda que seja noivo, namorado, se ela não quiser, ela não pode ser obrigada. Se isso ocorrer, isso é um tipo de violência, né? O que a gente chama de violência sexual. E é importante a gente deixar claro que a violência contra a mulher, ela não ocorre só no casamento, ela ocorre também em namoros, né? Em relações homoafetivas, inclusive, tá? Então, esses são os 5 tipos de violências que estão caracterizados na Lei Maria da Penha. Aí nós podemos falar o que é um crime de feminicídio, já que se fala tanto do crime de feminicídio, o que é? Então, o crime de feminicídio é um crime específico cometido contra a mulher, ou seja, a vítima, ela é assassinada pelo fato de ser mulher. Não é o caso, por exemplo, de um assalto numa loja onde aconteceu de uma mulher ser assassinada. Ele foi lá, assaltou e daí acabou acertando a mulher, né? Porque o objetivo dele era assaltar e daí acabou, a mulher foi ferida e acabou falecendo. Então, aí não é o feminicídio. O feminicídio é quando a pessoa, ela tem a intenção de matar essa mulher por conta do gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher. Então, são mortes intencionais, são mortes geralmente violentas em decorrência do sexo, em decorrência da vítima ser mulher. Então, não são eventos isolados na vida de mulheres, né? Porque geralmente o feminicídio, ele é precedido de várias situações, como essas que nós mencionamos, que são as violências contra a mulher. Então, tem todo um contexto envolvido no crime de feminicídio. Aí nós também podemos dizer, mas quais elementos, né, que caracterizam o feminicídio? Então, conforme eu já falei aqui, então tem que ser algo que tem que ter a intenção de matar uma mulher, né? E nós temos que o feminicídio é uma qualificadora, ou seja, ela consiste no aumento de pena, e esse feminicídio, esse crime, ele deve ser motivado por um fato discriminatório pela situação de ela ser mulher, envolve também violência doméstica e familiar,
ou ele pode ser motivado pelo menosprezo ou discriminação pelo fato da vítima ser mulher. Então, tem que ser algo direcionado à mulher. E daí, nós temos aqui, por exemplo, onde é que está previsto o feminicídio? O feminicídio está previsto no artigo 121, o inciso 6º, onde fala lá quando ocorre o feminicídio, que é quando mata-se alguém, né, que é a violência contra a mulher por razão da condição feminina. E qual que é a pena? A pena pode ser de 12 até 30 anos, a pena de reclusão, né, a pena de reclusão. Aí nós vamos perguntar, mas quais são as principais causas do feminicídio? O que causa o feminicídio? Então, o feminicídio são crimes que eles são motivados por ódio ou por sentimento de perda de controle e perda da propriedade da mulher. Ah, mas como assim? Porque o agressor, ele se sente proprietário da mulher, ele se sente dono, ele acha que ele tem posse sobre a mulher. Então, geralmente ocorre quando a mulher ela quer sair desse relacionamento e o homem não gosta disso, não fica contente, não aceita, a palavra não aceita. Então, ele se sentindo como se fosse proprietário da mulher, como se a mulher fosse posse dele, então ele não aceita, acaba por cometer o feminicídio. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde do Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela estipula que o Brasil é o 5º país em que mais se matam mulheres no mundo, né? Então, nós estamos ali no ranking, né, o Brasil. Né? E sempre a maioria dessas mulheres, elas são assassinadas pelos companheiros ou por ex-companheiros, né? Então, aí nós temos aí que o Brasil, ele está bem acima. E aí a importância da lei do feminicídio, por quê? Porque visa coibir esse tipo de prática, né? E também o feminicídio, com essa lei, nós podemos dar reconhecimento e visibilidade à discriminação, à opressão, à desigualdade e à violência sistemática contra as mulheres, de uma forma mais aguda, porque sempre houve o crime contra as mulheres, sempre houve a violência contra a mulher. Qual é a diferença? A diferença é que hoje isso é reconhecido. Hoje isso é reconhecido e, com isso, a gente consegue trabalhar melhor na cabeça das pessoas, na cabeça do agressor e na própria cabeça da vítima. Porque antes a vítima, ela sofria agressão, ela sofria violências, né, dentro de casa, e ela se calava, né? Não que isso não ocorra hoje, não que a mulher não se cale hoje, a gente sabe que muitas se calam, só que com a lei, com a abrangência do assunto, é mais fácil uma mulher procurar ajuda, e é muito mais fácil um familiar, um amigo, estender a mão e ajudar essa mulher. Porque popularmente nós tínhamos antes uma frase, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas com essa lei, com essa visibilidade na lei, com essa divulgação, então a gente sabe que a gente tem sim que meter a colher. Quando a gente vê algum tipo de violência, seja do vizinho, seja de um familiar, então nós temos sim que nos meter, temos que falar, temos que pedir ajuda, temos que denunciar, sob pena de, inclusive, nós sermos responsabilizados se sabíamos e não pedimos ajuda. Ah, mas a minha vizinha vai ficar com raiva de mim, a minha vizinha não vai parar de falar comigo, a minha vizinha vai voltar com o marido de qualquer forma, não tem problema. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que denunciar, nós temos que prestar ajuda a essa vítima. Porque muitas vezes a vítima, ela quer sair dessa situação, mas ela não consegue. Ah, porque tem muita coisa envolvida, tem muitos fatores, a gente pode colocar aí a dependência econômica, a dependência afetiva, os filhos, né? Às vezes a pessoa pensa, mas se eu sair de casa, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Muitas vezes é o marido que é o provedor da casa, porque a mulher fica o tempo todo cuidando da casa, cuidando dos filhos, e acaba não se preparando para uma vida profissional, acaba não se preparando para uma vida fora daquele casamento, fora daquela união estável. Então, quando ela se vê nessas situações, ela acha muito mais difícil ela recomeçar com todos esses obstáculos. Então, por isso, muitas vezes a mulher, ela acaba aceitando, acaba continuando num lar agressor, num lar assim, até para poder dar uma segurança, uma estabilidade melhor para os filhos
e até melhor para ela. Mas é importante que, apesar de todas essas coisas, que nós, se vermos que essa mulher, ela sofre algum tipo de violência, dessas que eu falei, dessas 5, nós temos sim que denunciar para ajudar essa mulher. É muito importante a gente ter na nossa cabeça, depois a psicóloga com certeza vai abordar melhor, é de não julgar essa vítima. A gente não pode julgar, ah, mas ela gosta de apanhar, ah, se ela quisesse, ela não estaria aí, porque nós não sabemos o que está envolvido. Então, não podemos julgar, nós temos que sim ajudar, estender a nossa mão, fazer a nossa parte. Não cabe a nós o julgamento. E aí a gente segue sobre a pena do feminicídio, eu já falei, que é de 12 a 30 anos de reclusão, tá? E daí as pessoas perguntam, mas por que existe o feminicídio? Quais são os culpados pelo feminicídio? Então, isso nós temos algo que é histórico, né? Historicamente, a mulher, ela sempre esteve em posição inferior ao homem. Ela sempre, nunca possuiu direitos iguais ao homem, né? Então, era o homem que saía para trabalhar, era o homem que fazia as coisas fora de casa, o homem era o chefe da família. E a mulher tinha que ser submissa, tinha que aceitar tudo da forma como que o homem colocava, como o homem era o responsável pelo sustento, né, dos filhos e da própria mulher, então ele se sentia no direito de ditar todas as regras, todas as decisões que deviam ser tomadas na casa. E isso criou-se uma cultura de que, então, o homem, ele tem um poder e tem sobre a mulher. Então, criou-se essa cultura que a gente sabe que é o patriarcado. Então, a gente pode dizer que esse patriarcado, ele é o principal responsável por essa segregação dos sexos. Lá atrás, a gente já vem com tudo isso, onde foi semeado que o homem tem todos os poderes, né, sobre a mulher. Então, nesse sentido, é o que nós temos, que o principal responsável é o patriarcado. Então, começou lá atrás. Seguido a isso, o que nós temos? Nós temos a nossa própria sociedade. Nós vivemos numa sociedade culturalmente machista. A gente pode verificar, assim, quando ocorre um crime de feminicídio, o que as pessoas primeiramente perguntam? Mas o que a mulher fez? Eles não querem saber, eles não julgam lá, assim, não, mas o homem não podia ter feito. A primeira coisa que é perguntada, o que a mulher fez para merecer isso? Ela deve ter aprontado. Então, nós vivemos numa cultura que ela é machista. Então, assim, enquanto nós não mudarmos a mentalidade dos nossos filhos, dos nossos netos, isso vai continuar a se repetir. Então, nós principalmente mulheres, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, principalmente os homens, né, aos filhos meninos, a como se deve tratar uma mulher. Como se deve, isso desde pequenos, né? Como se deve tratar uma mulher, mostrar para ele que ele não é melhor ou superior à mulher, mas que sim são iguais. Então é muito importante que as mães dos meninos façam esse trabalho na cabeça das crianças. E é importante também que haja palestras nas escolas, né? Inclusive, nós tivemos uma alteração da lei na semana passada, de que foi obrigatório falar sobre esse assunto nas escolas, porque muitas vezes as crianças, elas veem o pai maltratando a mãe, veem a mãe sofrendo violência física, inclusive psicológica, mas acha que é normal. O que vai acontecer? Quando ele for para o relacionamento dele, ele vai repetir essa conduta, porque ele viu aquilo o tempo todo e acha que é normal. Mas a partir do momento que uma criança escuta numa escola, que, olha, o pai não pode bater na mãe, se ele fizer isso é violência, se ele fizer isso é agressão. Então, ele vai perceber, isso está acontecendo na minha casa. Então, o que está acontecendo na minha casa não é correto. E, às vezes, a própria criança vai denunciar. A criança, o adolescente vai denunciar que ela se ficou calada durante esse tempo porque não sabia. Então, por isso é muito importante essas políticas públicas de levar às escolas, levar às faculdades, todo esse ensinamento. E, por último, nós podemos pensar, diante de tudo que foi falado, o que é importante, quais seriam as medidas para evitar o feminicídio? Então, muito importante, como eu disse aqui, é a gente mudar essa cultura, né, com os nossos filhos, com as nossas crianças, para que as crianças elas tenham um pensamento diferente do que foi colocado até agora. Importante a capacitação dos profissionais que atendem essas mulheres na delegacia, né, que fazem esses atendimentos, para que eles tenham possam atender melhor essas mulheres, porque o que nós vemos na maioria das vezes? Então, a mulher, ela já está
envergonhada, se sentindo humilhada de ter que ir até uma delegacia e registrar uma ocorrência. Então, isso por si só, a mulher já se sente humilhada. Aí, quando chega lá, o que aconteceu? Então, assim, o profissional, ele tem que ser humano, ele tem que ser acolhedor, porque às vezes já é difícil a mulher ir até uma delegacia, e quando ela chega lá e ela é atendida de uma forma rude, grosseira, como se o problema dela não fosse menor que os outros, por exemplo, eu poderia estar aí atendendo uma outra coisa, um assalto, estou aqui atendendo briga de marido e mulher. Então, quando o servidor, ele passa essa ideia para a mulher ela vai embora e não vai voltar mais, ela vai acabar sofrendo outras agressões e ela não vai voltar. Então, é importante, então, que esses profissionais sejam capacitados para que eles tratem a mulher de uma forma mais humanizada, mais acolhedora, para que possam, assim, no atendimento, demonstrar apoio para que a mulher siga adiante, para que não só a denúncia, mas para que siga adiante, para que ela consiga sair desse tipo de relacionamento abusivo que pode, infelizmente, acabar acarretando no feminicídio. O que é importante também? Nós ampararmos os sobreviventes e suas famílias. Então, quando se denuncia uma violência contra a mulher, quando se denuncia, quando ocorre um feminicídio, o que vai acontecer com os filhos? O que vai acontecer com os pais da pessoa que foi assassinada? Né? Então, assim, a gente tem que acolher essas pessoas, tem que dar um amparo a essas pessoas, para que elas possam continuar adiante e possam também ter a sensação de que a justiça será feita, de que não é só mais uma mulher que está sendo assassinada, de que é só mais um número, só mais uma estatística. Então, nós temos que dar esse amparo que tem que vir do Estado e também da própria sociedade. A educação e conscientização da população, que pode ser feita aí por meio de palestras, por meio de eventos como esses, a fim de que as pessoas saibam que não é permitida de nenhuma forma a violência contra a mulher, que não é normal a violência contra a mulher, que não é normal esse sentimento de ódio, de posse contra a mulher. Então, nós precisamos fazer esses tipos de políticas públicas para que possam as pessoas se conscientizarem do que é essa violência, que não é só uma frescura, que não é só uma bobagem, mas que sim é algo que a gente pode chamar até de uma epidemia, né? É algo que acontece em todas as classes sociais, independente de raça, cor, religião. Então, a violência contra a mulher ocorre em todos os lugares. E, por último, nós podemos listar aqui uma mídia consciente e responsável. Como nós dissemos aqui, o Brasil é o 5º país no mundo que mais ocorre violência contra a mulher. Então, o que pode acontecer? Como que a mídia pode contribuir? Na forma com que ela coloca suas reportagens. Então, às vezes, vem uma reportagem lá assim, mulher é assassinada porque traiu o marido. Mulher é assassinada porque deixou queimar a comida. Então, assim, a forma como coloca é como se a mídia justificasse o que está sendo feito. Então, assim, eles dão mais visibilidade para o que a mulher teria feito, como se a conduta que ela praticou autorizasse que a pessoa tirasse a sua vida. Então, nós precisamos ter uma mídia mais consciente, mais responsável, para que não torne o feminicídio um crime banal, como de fato é, pois acontece o tempo todo. Então, é preciso urgentemente a capacitação desses profissionais de imprensa, para que eles entendam o que é a violência contra a mulher, e para que também possam entender a responsabilização legal dos meios de comunicação, de forma que as reportagens possam ajudar a reduzir a violência. Então, não é simplesmente fazer uma manchete para chamar a atenção, então tem que ser uma manchete, mas de forma a ajudar a reduzir, para que a pessoa que lê, ela fala, olha, eu não posso fazer isso. Realmente, se eu fizer isso, eu posso ser preso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, a pessoa ela tem que ler aquilo e tem que ser algo educativo, que ela vai estar lendo e vai tirando dali algo que possa ser para o benefício dela e de todas as pessoas que venham a ler essa matéria. E não simplesmente justificar o porquê o homem cometeu aquele crime, porque não é nada do que tem acontecido justificará a morte de alguém, muito menos de uma mulher. Obrigada. Obrigado você, foi muito pertinente a sua palavra,
tá? E uma coisa que você colocou é que normalmente na delegacia eles potencializam também a questão da criança, da mulher ter filho. E daí, você tem certeza que você quer fazer isso com seu marido? E quem vai cuidar do seu sustento? E os seus filhos, você já pensou nele? Quer dizer, todas as atribuições fazem com que a mulher reflita e volte a conviver com o marido, mesmo que apanhando ou sofrendo qualquer tipo de... Até que, enfim, aconteça o feminicídio, né? Então, eu percebo também que nas delegacias eles não valorizam quando a mulher faz a denúncia. Alguns até desdenham da própria mulher. E outra coisa importante que você colocou aí foi a questão da criança, né? Se a criança vê a violência dentro do lar, certamente ela vai repetir na sua vida adulta com sua mulher no futuro, né? Com a sua família. Então, é importante que a criança, o adolescente, ele se conscientize que isso não é um ato normal. Como educadora, eu me disponho a levar para a escola, através, com certeza, no próximo semestre teremos aula, então nós vamos levar, eu vou levar essa proposta para o secretário de Educação, para a gente fazer palestras, desculpa, dentro das escolas, para que haja uma conscientização, em primeiro lugar, e, consequentemente, uma mobilização em relação a isso. Porque quando eu tive a ideia, eu pensei assim, e os gatilhos, né, que passam despercebidos? Como leva como consequência o quê? É o feminicídio, a morte, por consequência, por condições fúteis, né, digamos assim, motivos fúteis. Eu agradeço a sua participação. Gostaria de ver com a Glória Stange, nesse momento, que ela falasse sobre a perspectiva da vítima agora, né? Como que essa vítima, ela se concebe vítima, mediante um relacionamento assim tão agressivo, né? Partindo do princípio desses gatilhos também, e é claro que o feminicídio, ele é o ponto máximo, né? Então, antes de chegar a isso, é importante que essa vítima, ela primeiro se reconheça como vítima de uma situação que não é normal, né? Porque não é normal. E o que acontece é que não há esses gatilhos, eles não são muitas vezes. Eu penso que a mulher na sociedade, ela acostumou-se a ser tratada assim, isso já vem, como a doutora Glória Cris colocou no início, de uma sociedade machista, e que a gente acha que é normal sermos tratadas assim. Então, doutora Glória, a partir de quando, em que momento a pessoa que se diz vítima, ela deve despertar e procurar ajuda? E daí você pode ir discorrendo da sua forma, tá bom? Obrigado. Certo. A doutora Glória, né, Glória Cris, minha xará, né, muito bom, trouxe informações muito significativas. É interessante, né, que nós ouvimos tanto falar sobre isso, né, sempre trata-se desse assunto com constância, né, mas nós nunca podemos deixar de falar, porque os atos se repetem, né? Mesmo com tantas informações, sempre estão se repetindo. Então, isso é uma insistência contínua, nós não podemos parar nunca de trazer essas informações. Então, é mais uma forma aí de levar conhecimento a essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, né? Então, primeiramente, a vítima, né? Ela às vezes demora muito perceber que ela precisa de ajuda, né? Como foi dito aí também nas palavras, né, da doutora, ela ela passa um tempo para reconhecer o que é violência realmente, né? Principalmente a psicológica, que chega lentamente aos seus ouvidos e passa despercebido, como se não fosse nada demais, e isso vai afetando lentamente, né? E o ser humano, eu gosto sempre de contar uma história aqui para identificar bem, nós somos como uma lata de lixo.
que ao longo do tempo, né, a lata ela é utilizada para você colocar ali todos os resíduos que não são mais utilizados, porém, se você não faz uma limpeza nessa lata, nesse pote de lixo, o que vai acontecer, né? Esse conteúdo, ele vai apodrecer, o odor vai ser ruim e, porém, pode também transbordar. E nós também somos assim, nós vamos recebendo informações que nos machucam, que não são essenciais para nós, né? Para o nosso organismo, para a nossa mente, até que chega um momento que isso transborda e que isso, a resposta, ela vem fisicamente, porém nós estamos afetados emocionalmente. E aí, por isso é que às vezes demora muito a vítima buscar ajuda, então ela vai testando o seu limite, né? Enquanto couber ainda alguma coisa, ela vai colocando, ela vai permitindo que essa lata fique cheia, até que chega um momento que isso transborda e ela vai buscar, então, ajuda. Às vezes ela precisa de pessoas, né, para orientá-la, né, falar, olha, o que está acontecendo não é correto. Outras vezes ela consegue perceber isso sozinha, né? Então, assim, nós, como profissionais da psicologia, a primeira questão é receber essa vítima e com uma ferramenta muito simples, que é a escuta qualificada, porém, né? Porque muitas vezes muitos estão escutando, né? Mas não estão realmente interessados em ajudar essa vítima. Então, o psicólogo, independente da abordagem ou do método escolhido para realizar aí esse tipo de atendimento, primeiramente ele vai criar um rapport, né, com essa paciente aí, é um vínculo terapêutico aonde ela vai se sentir segura, confiável e somente a partir dessa forma é que ela vai conseguir compartilhar aí as experiências vividas que lhe causaram tanto sofrimento, né? Então, esse é o primeiro segmento aí. E às vezes as pessoas perguntam, mas que tipo de violência chega ao consultório, né, do psicólogo? Então, a mais comum é, como já foi dito, é a que não é vista como violência, que no caso é a violência psicológica, que corresponde aí a uma conduta de dano emocional, diminuição da autoestima, humilhação, desvalorização moral, controle, né, de comportamento, crenças que prejudiquem aí o desenvolvimento da mulher. Então, aqui estou repetindo a fala também da doutora Glória Cris, né? Mas é necessário esse reforço, porque às vezes se pergunta, né, o que é que vem para o consultório? Então, normalmente, a psicológica, então, é a mais não percebida, né, entre as vítimas, tá? E nós, como que nós podemos ajudar, né? Primeiro, a vítima precisa tomar essa decisão e ter consciência de que realmente ela quer ajuda. Porque o psicólogo, ele será o seu ponto de apoio, né? Resgatando aí, como eu disse antes, autoestima e outros mais. E ele vai auxiliar a essa vítima a encontrar mecanismos de enfrentamento, né? Como que ela vai sair dessa situação? Só que eu gosto sempre de destacar um quesito muito importante. Primeiro que isso é muito difícil, porque mesmo que as pessoas não compreendam, existe uma questão que a vítima, ela também tem ganhos nesse relacionamento. E as pessoas perguntam, mas por quê? Por que essa mulher, ela permanece nesta condição e não consegue sair dessa condição, porque ela pode não permitir mais? Então, nós temos que entender, nós temos que ter empatia né, com essa mulher, porque existe muitas coisas que estão inseridas nesse contexto. Então, às vezes, ela tem uma dependência muito grande financeira, emocional. Às vezes, tudo que ela precisa é de uma casa, né, o teto, um lugar para os seus filhos, um prato de comida,
não importa, né? Ou também ganho emocional. Às vezes aquele homem que apresenta ser tão agressivo, tão violento, ele também tem um momento que ele demonstra amor, e é aonde ela se apega nessa migalha e a partir disso ela acredita que pode haver mudanças, né? Então nós não podemos esquecer desses ganhos que às vezes não são vistos aí externamente, né? E também as mulheres geralmente elas não, às vezes não se reconhecem, né, vítimas, né, e se tornam talvez resistentes, né. Na verdade, a resistência é por você não ter o poder de escolha, né. Será que ela pode, naquele momento, fazer essa escolha? E o que eu faço nessa situação? Se nada que está acontecendo nesse momento me dá uma outra alternativa. Então, ela precisa ser muito empoderada. Às vezes, ela precisa sair de uma zona de conforto totalmente já enraizada na sua vida, porque ela foi obrigada a viver assim, e a partir disso recomeçar, reconstruir uma nova história para sair dessa condição. Então, o psicólogo também precisa ajudá-la a enxergar outros horizontes, né? Ela precisa entender que ela é capaz. E aqui tem uma ligação muito forte com a autoestima, né? Porque às vezes a gente faz um vínculo aí da autoestima só com a beleza. Não. A autoestima ela está ligada aí ao sentimento de incapacidade, de rejeição, de falta de confiança em si mesmo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que essa pessoa acredite que ela tenha condições de sair desse contexto, então, né? E um outro quesito, né? É normal as mulheres, às vezes, se sentirem culpadas diante desse contexto? Olha só, né? Então, assim, geralmente, sim, elas se sentem culpadas, porque elas são tão atacadas psicologicamente que elas acreditam que elas contribuem de alguma maneira para o seu próprio comportamento, né? Ser ruim. Então, o agressor, com o seu poder de controle sobre essa vítima, ele tem muitos argumentos, né, que justifique o seu ato de violência. E ele faz com que a vítima acredite nisso. Então, a culpa é da mulher e não do homem. Alguns exemplos você não é obediente em caso de ciúmes, né? Ah, eu vi que você olhou para tal pessoa. Às vezes, né, a mulher nem passou despercebido, o olhar é tão, né, amplo, né? Você olha para os lugares, às vezes até sem enxergar, né? Você só olha. E nesse contexto, ela se sente culpada sim, ela acredita que ela olhou. E ele faz com que isso se torne real, tá? Então, é muito comum. Então, tem que trabalhar também essa culpa, né? Por que ela se sente culpada dessa situação, né? Por que ela não se defende? Por que ela permite? Então, é um trabalho, assim, muito minucioso, né? Que com essa vítima tem que ser trabalhado muitos quesitos, inclusive trazendo aí o seu histórico familiar, né? Infantil, o que é que essa mulher traz enraizada dentro de si? Quais são as crenças, né, que ela traz, que ela entendeu como filha, né, que ela teria que fazer, como a doutora mencionou antes, né? Às vezes, né, você passa por uma violência e aí a sua mãe diz, não, mas tá tudo bem, né? Isso acontece. Então, não está tudo bem, mas essa foi a crença que ela entendeu que a vida deveria ser desse jeito, tá? Então, a psicologia, né, ela tem o objetivo, né, no atendimento às vítimas, né, fazer com que elas resgatem a sua condição de sujeito, né, com sua autoestima, seus desejos, suas vontades, e que ficaram encobertos, na verdade, ao longo do tempo, que foram anulados, né, por todo o período aí de violência que elas conviveram, né. Desta forma, elas poderão ter coragem, sim, para sair dessa relação que durante muito tempo, então, tirou a condição delas de ser humano, né.
E eu gosto também de explicar um pouquinho, né, que quando se fala da escuta do psicólogo, não é o mesmo que ouvir, né? Ouvir, nós estamos ouvindo o tempo todo, mas a escuta, ela é diferenciada, né? Por exemplo, quando uma vítima vai a uma delegacia fazer uma queixa, será que ela está sendo ouvida ou ela está sendo escutada, né? Então, existe uma diferença nisso. Então, quando se utiliza a escuta ativa, o psicólogo ele pode fazer intervenções realmente, às vezes até inesperadas, que faça com que essa vítima pense de uma forma diferente e que faz com que ela busque mudanças na sua vida. Tá? Então, é uma escuta, na verdade, onde acontece uma interação e que mexe realmente com o seu emocional. E isso não acontece aí nessas instituições, às vezes, que não estão tão preparadas, né, para receber essa vítima. Então, nós precisamos, sim, ajudá-la a verbalizar, compreender essa experiência, que às vezes ela se sente culpada, levá-las a criticar essa experiência também, né? Porque se ela vive esse contexto, ela precisa fazer uma crítica. Qual que é a crítica dela em relação a isso? Ela também tem uma opinião. Talvez ela não diga, mas qual que é a sua própria crítica em relação a isso, né? E de repente encorajá-la a entender que a sua crítica é a real, é esse o segmento que você deve então conduzir aí para os seus novos desafios. E a partir dessa compreensão, da ampliação, dessa consciência de suas experiências, então, quem sabe tornar uma mulher muito mais empoderada, muito mais independente e capacitada para sair dessa condição, com certeza, né? E a pergunta, às vezes, será que elas resgatam realmente, né, essa autoestima? Elas conseguem, né? Sim, né? Só que nós precisamos entender o seguinte, que o ritmo desse trabalho feito com essas mulheres violentadas, muitas vezes é bem lento. Não é como nós gostaríamos que fosse, né? Falei aqui, pá, pronto, ela já entendeu, saiu daqui, ok. Por isso que a gente faz terapia, a gente vem toda semana, né? Conversa, traz de novo o mesmo conteúdo, às vezes ela ainda passou a semana ali repensando sobre o que foi dito, mas ela ainda não se conscientizou disso. Então, é um processo lento. É raro, às vezes, a pessoa, né, virar a página assim, de um momento para o outro. E o que acontece também, às vezes, muitas mulheres, durante o tratamento, elas podem vir a perdoar o marido, a reatar esse relacionamento, né? E o psicólogo ele tem que tomar cuidado, né, para não julgar essa decisão no seu próprio modo, né? Muito pelo contrário, a gente tem que entender que ela está dentro de um processo, que ela vai ter as recaídas também, né? E às vezes até a família desiste também, né? Quando acontece isso, poxa, quando estava dando tudo certo, ela volta atrás, né? Lembre-se, ela tem ganhos nesse relacionamento também, e de repente ela foi obrigada ou se sentiu tão afetada emocionalmente que ela teve que voltar novamente a tomar outra decisão, tá? Então é um trabalho que exige do profissional muita paciência, porque para ela mudar de decisão, né, tomar essas atitudes não é fácil e a gente precisa compreender isso, tá? A partir dessa mudança, sim, com certeza, a sua autoestima vai ser resgatada. E lembrando, né, que o psicólogo, nesse contexto, ele é um auxiliador nesse processo de transformação, né? Nós não temos uma varinha mágica que vai lá e tuf, bateu, resolveu, né? Profissional nenhum tem essa vara mágica. A doutora, né, Glória Cris também na advocacia deve passar por muitas situações muito parecidas, né? Eu sempre digo que a psicologia e o direito, né, eles andam ali bem juntinhos ali, porque, né, mexe com o psicológico das pessoas em vários contextos, né? E aí, acho que para finalizar, né, o que elas precisam fazer para continuar vivendo? É uma pergunta simples, né? Na verdade, não desistir dela mesma, né? Não desistir nunca, né? É resgatar os seus sonhos, é acreditar que é possível ser diferente
e tomar atitude, identificar suas crenças. E, como já disse, o processo pode ser lento, mas ele vai ser satisfatório quando no final você entender, né, a mulher vítima, entender que ela pode ser muito mais feliz, compreendendo que ela é uma mulher, que ela não precisa permitir esse tipo de violência em sua vida. Então, é isso, eu acho que, né, na verdade, é um resumo aqui, né, do que a psicologia pode contribuir, porque isso é muito particular, muito individual, né? Cada caso é um caso. E às vezes as pessoas querem que os psicólogos colocam aqui as técnicas, né, que nós utilizamos. Não, isso é muito pessoal, né? Mas existe todo um mecanismo possível para trazer essas mulheres de volta aí a uma vida real e mais feliz. É isso. Verdade. E eu vou te falar, como testemunha, que quando nós procuramos o psicólogo, uma psicóloga, a gente vai na esperança, na verdade, de resgatar aquele relacionamento, porque a gente não quer perder o pai, não quer perder o marido, não quer constranger a família, não quer envergonhar a sociedade. Então, nosso socorro é mais pelo outro, para que ele, pelo amor de Deus, reconheça e aprenda a valorizar a mulher que ele tem em casa, para que as coisas mudem, né? Então, a gente não, para você ver, a questão do machismo consciente na nossa sociedade é tão forte que a própria mulher ela não se coloca como tipo, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso colocar um limite de respeito entre mim e ele e perceber que esta pessoa ela não me serve mais. Do jeito que ela está, ela não me serve mais. Então, é por isso que eu preciso de um auxílio, de um profissional que possa me abrir o caminho, trilhar junto comigo, né, por um novo caminho, para que eu perceba que eu sou mais importante do que qualquer outra pessoa e que os meus filhos, independente das condições, estarão sempre comigo, né? E quanto à questão financeira que também pega muito, assim, porque, infelizmente, a maioria das mulheres, elas não se profissionalizam, muitas vezes fazem com que elas voltem atrás também, continuem se machucando, porém, ali ela vai estar se vestindo, se alimentando, dando educação aos filhos. Então, assim, por outro lado, essa sensibilização, não aceitação, né, mas deve haver, não sei se a palavra é compreensão, entendimento, com esse perfil de mulher, né, que acaba preferindo conviver naquele lar violento e repetindo, repercutindo na sua família aqueles comportamentos, né, depois, do que deixar o marido. Então, infelizmente, a sociedade hoje, ela ainda se comporta dessa forma, né, doutora Glória? Exatamente, né? Reforçando aí toda a fala, né? Dos ganhos, né, que nós temos. E o amor próprio aí ele é deixado de lado, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, né? Se você não cuida de você, como que você vai cuidar de outras pessoas, né? Então, o reflexo é como você cuida de si próprio. Então, essas mulheres, elas precisam começar a olhar para dentro, a compreender os seus desejos, né, os seus valores. A partir disso, elas serão muito melhores, né, além de felizes. Verdade. A doutora Glória Cris, quer fazer algum acréscimo para a gente finalizar? Faltam Na verdade, eu quero só agradecer o convite para estar participando desse evento maravilhoso. Tenho certeza que ele vai alcançar o seu objetivo e quero me colocar à disposição, professora Vanusa, doutora Glória, para outros eventos e no que vocês precisarem, falando desse tema, vocês podem contar comigo. doutora Glória Stange. Também quero agradecer a oportunidade, né? É muito bom aproveitarmos, né, os caminhos que nos orientam, né, para sermos pessoas melhores. E foi um prazer conhecer aí a doutora Glória Cris, né? E Vanusa, né, parabéns pela sua iniciativa. É uma professora aí excelente aqui do nosso município, né? Que sempre tem buscado aí
maneiras de contribuir. Então, a sua ideia, com certeza, é muito válida, e através aí das redes sociais, eu acredito que nós vamos alcançar aí um público que realmente esteja precisando também, que possa divulgar aí ainda mais esse trabalho, né? Então, obrigada pela oportunidade. Então, finalizando, eu agradeço a vocês duas, maravilhosas. Isso aqui não tem preço. Eu vou levar não só para a minha escola, para os alunos do CEJA, que são alunos casados, muitos são vovôs já, né? E vou levar para outras escolas, vou levar também através do Face, do Instagram, de outras redes, e vou falar com o nosso secretário de Educação aqui no município, o professor Adjalma, levar a sugestão da doutora Glória Gordon, Cris Gordon, e para que ele possa trabalhar dentro das escolas com essa ideia de fomentar muitas palestras a respeito, para que esses comportamentos não aconteçam mais, ou pelo menos diminuam, né, dentro das nossas sociedades. No mais, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tudo de bom, e eu vou encaminhar para vocês essa palestra, tá bom? Para que vocês façam o mesmo, vocês também compartilhem nas redes de vocês. Tudo certo? Então, obrigado, tá? Tenham um bom dia. Beijos, Deus abençoe vocês. Obrigada, igualmente. Bom dia. Tchauzinho, está encerrado.